Tá gravando. Então, uma boa noite, oficialmente, a todos. Agradeço a presença. Né? Vamos para a nossa aula 2 de valuation. Então, a gente começa a apresentar um pouquinho mais cada item. Aqui está o plano de estudos. Então, o tema da aula de hoje é fundamentos do valor intrínseco, que é a nossa literatura básica, uma avaliação intrínseca fundamentada. Estabelece os fundamentos da avaliação, com um contraste entre a avaliação do negócio e a avaliação do patrimônio. Então, aqui, como eu já mencionei, vai ter sempre a lâmina original em inglês e logo em seguida uma tradução aqui livre, né? Então, a essência do valor intrínseco, a gente avalia um ativo com base no que é chamado em características do próprio negócio, né? Intrínsecas, sendo redundante. Então, para ativos geradores de fluxo de caixa, o valor intrínseco é uma função dos fluxos de caixa esperado do ativo ao longo da sua vida. Então, a gente, primeiro de tudo, tem que saber qual é a longevidade da empresa. E também com relação à incerteza sobre o recebimento desses fluxos de caixa. Então, estou trabalhando com o futuro, é uma previsão, é uma esperança, e como tal, tem variabilidade. A avaliação do fluxo de caixa é uma ferramenta, então, para estimar esse valor, onde o valor esperado de um ativo é escrito como o valor presente dos caixas esperados do ativo, tá? Há uma taxa de desconto, né, que reflete o risco do negócio. Então, a taxa já vai estar embutido o risco. Essa aqui é a fórmula genérica de fluxo de caixa, né? Então, trazendo o valor futuro para valor presente. Tá? Então, aqui está até N. E a gente tem cada uma dessas, o E é de esperança, né? Esperança do valor. Então, no período 1, no período 2, e assim sucessivamente, até o período que a gente for considerar, aqui sendo chamado de período N, né? Eu tenho a esperança do meu fluxo de caixa, do cash flow, no período N. E eu vou trazer para valor presente. Tá? Então, esse valor presente aqui é o que a gente chama de valor intrínseco. Tá? Então, a vida útil de N anos e a esperança do fluxo de caixa, né, o valor esperado no período T, com uma taxa de desconto que reflete o risco. Uma alternativa é se eu não tivesse incerteza, né, com relação ao fluxo de caixa, que aqui está sendo aplicado uma taxa de juros R, né, aqui de forma genérica, ao longo do período do tempo, eu iria aplicar, em vez de R, RF, né, que é o risk-free, taxa livre de risco. Então, normalmente títulos públicos, né, governamentais, dependendo do país que a gente está, se eu souber com certeza qual é o meu fluxo de caixa, se não houver incerteza, né, aí então eu passo para essa segunda equação. Tá? Em vez de usar uma esperança do fluxo de caixa, um fluxo de caixa líquido incerto. Seria uma forma alternativa. Bom, então, esse valor ajustado ao risco, né, tem duas proposições básicas. A primeira delas é que, em algum momento, o fluxo de caixa é positivo da empresa. Principalmente empresas de alta tecnologia, acontece muito do fluxo de caixa dela, você olhar
e ele ser só negativo. Não dá prejuízo. Olha, o passado só dá prejuízo. E aí como é que ela tem valor? Como é que se mede o valor? Né? Em algum momento da sua vida vai ter que acontecer valores positivos, né? Irão, vou fazer bem grande aqui, ó, compensar esses fluxos de caixa negativos. Então, com alguma mágica que a gente vai ver, algumas formas de mágica que são utilizadas para fazer essa previsão, né? Para que eu possa dizer, ó, tem um valor, porque senão, se os fluxos de caixa fossem negativos, o valor intrínseco da empresa seria negativo, né? E o que é surreal. Tá? Outra proposição, ativos que geram fluxo de caixa, ó, no início de sua vida, valerão mais do que aqueles que vão gerar fluxo de caixa tardio. Quando daí eles vão precisar ter maior crescimento, né? E maiores fluxos de caixa para compensar os momentos em que eles são negativos, em que há prejuízo. Bem, isso é fácil da gente ver, né? Porque pela equação, o fluxo de caixa, no denominador, está a taxa de retorno, elevada no expoente n. Então, vocês já estudaram cálculo, né? Sabe que todo número dividido por um denominador cada vez maior gera um numerador resultante, né, menor. Tá? Então, à medida que eu vou me afastando do presente, do ano 1, do ano 2, do ano 3, né, do ano N, que chegar a infinito, a contribuição, tá? A contribuição aqui, eu vou colocar o símbolo de dólar, ela é muito menor do que meus fluxos de caixa mais recentes. Né? Por quê? Exatamente uma regra matemática, né? O denominador está crescendo, está diminuindo, né? Está crescendo e está diminuindo o numerador. Então, essa é a lógica que está sendo aqui explicada. Então, toda aquela empresa que ela tem uma previsão de fluxo de caixa já no curto prazo, né, ela vai acabar tendo um valor maior que aquela no longo. Bom, a escolha, então, do fluxo de caixa. Avaliação do patrimônio e avaliação da empresa, né? É muito utilizado para dois propósitos distintos. Uma, se eu quero me tornar sócio da empresa, né, um acionista, e outra, se eu quero adquirir a empresa como um todo. Quero avaliar o negócio inteiro, né, o valor do negócio inteiro e não somente do patrimônio. Então, na avaliação do negócio, ou avaliação da empresa, a gente vai considerar os ativos dela, que estão alocados, e qual é a expectativa de crescimento de ativos. Então, qual a diferença entre esses dois? Né? A primeira são os investimentos já existentes, que já foi feito do presente para o passado. Então, isso vai gerar fluxo de caixa no hoje e inclui ativos de longa duração, principalmente ativos fixos, né? E também capital de giro, só que o capital de giro ele vai ser consumido em curto prazo, né? Enquanto que os ativos de crescimento, eles vão ter um valor esperado e será criado por investimentos futuros. E o futuro não aconteceu ainda, então a gente tem uma esperança, né? Uma esperança aqui de valor, tá? Com base nesse crescimento de ativo. Enquanto a empresa está retendo, né? A gente vai ver mais para frente o famoso CAPEX.
Bom, do outro lado, a gente tem as dívidas. Então, as dívidas normalmente fazem reivindicações fixas do fluxo de caixa. Normalmente, as empresas pegam empréstimos com valores pré-acordados, né? Então, você sabe com uma certeza bastante elevada de qual o montante que vai ser descontado, né, do caixa da empresa. Tá? E aí, se ela já é fixo, a administração tem pouco grau de liberdade quanto a esse valor, né, que já está condenado, vou chamar assim, né, no fluxo de caixa futuro. Tem vencimentos fixos, mas ele tem a vantagem de dedução do imposto de renda, que é uma das teorias que falam da contribuição. Uma empresa sadia, ela tem que dever por conta da dedução do imposto de renda, que ela pode fazer uma opção, em vez de pagar o governo, ela utilizar esse dinheiro para fazer mais dinheiro do dinheiro. Então, essa seria a lógica defendida pela literatura para as empresas terem um certo nível de endividamento. Mas, no entanto, isso também tem um limite. E o patrimônio. Então, a gente tem aqui uma balança, vocês já devem ter conhecido, estão fazendo, já fizeram, né? Análise fundamentalista, tem vários professores aqui na aula. Isso aqui tem um equilíbrio. E a gente tem, então, como resultado líquido o patrimônio, que é a reivindicação do fluxo de caixa, né, pelos proprietários. Então, quanto da mordida do caixa gerado pela empresa é de propriedade dos acionistas. E aí eles têm um papel significativo, então, na gestão desse valor, né? Tal como qual é o percentual que eu vou levar para casa e quanto eu vou deixar para a empresa para reinvestimento. E normalmente se analisa para vidas perpétuas, né? Então, a gente já fez uma brincadeira na aula passada, né? Se eu quisesse avaliar uma empresa simplesmente considerando a perpetuidade, eu lembro que eu mencionei um valor de uma empresa qualquer, né, de 1 milhão. Vou pegar aqui $1 milhão, uma taxa de 1%, coisa que não é difícil hoje, né? Qualquer aplicação aí do governo, né, empréstimo ao governo, está dando isso aí. Então, você teria sempre um fluxo de caixa de 10 mil, né? $10 mil. Tá? Então, como eu estou fazendo essa multiplicação, esse aqui é o meu valor intrínseco. E essa aqui é a minha taxa de juros. Ou poderia escrever essa equação como sendo o meu fluxo de caixa sobre a minha taxa de juros. Isso aqui chama-se perpetuidade. Então, eu posso fazer uma avaliação muito rápida, uma leitura muito rápida de quanto vale, né, uma empresa dessa forma, tá? Olhando qual é o custo de capital que ela está trabalhando, que ela tem, e qual é o montante de ativo ou do patrimônio para chegar a um valor intrínseco. Valor intrínseco considerando somente a perpetuidade. Eu vou sempre ter aquele 1 milhão, né, de dólares me gerando perpetuamente $10 mil. Bom, a avaliação patrimonial, diferente dessa daqui, que considerava essa formação de estrutura de capital, na avaliação patrimonial, eu vou sempre considerar os fluxos de caixa dos ativos após o pagamento de dívidas. Tá? Então, o que sobra? E após a realização de reinvestimentos. É o que eu vou considerar
como meu fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, tá? E eu vou considerar como taxa de desconto que reflete o custo de obtenção de financiamento de capital. Taxa de desconto vai refletir apenas o custo de obtenção de financiamento. Então, se eu fosse bater no bolso dos acionistas, quanto é que eles iriam cobrar, né, para a empresa para financiar as atividades do negócio, tá? E aí o valor presente é apenas os direitos de capital sobre a empresa. Essa é a minha avaliação de fluxo de caixa. Eu tenho os mesmos ativos alocados, os mesmos ativos de crescimento, no entanto, vou considerar somente o que sobra, líquido. Já na avaliação da empresa, né, ou do negócio em si, o meu fluxo de caixa do ativo, isso faz grande diferença, viu? Muita diferença. Antes de qualquer pagamento de dívida. Tá? Então, eu estou considerando o negócio em si, independentemente de qual é a origem do dinheiro, se é de dívida ou se é do patrimônio. Para mim não interessa, né? Eu posso ter uma empresa, isso que acontece de muita aquisição, né, de investidores, de bancos, comprando empresas que estão com um percentual extremamente elevado de dívida, às vezes 90%, 99% de dívida, né? E por que eles compram? Porque eles estão olhando o negócio em si. Aí o negócio ele pode ser bom, no entanto, ele só tem uma estrutura de dívida ruim. Tá? Por alguma razão, né? Incompetência da gestão, ou falta de dinheiro mesmo, né? Os caras têm uma boa ideia de um negócio, principalmente startup, mas não tem de onde tirar dinheiro, e aí só sobra dívida para financiar. E aí, nessa endividamento, às vezes, torna a saúde financeira da empresa ruim, mesmo sendo um negócio muito bom. Tá? Então, esse é uma diferença bastante relevante e é um dos erros crasso, né? Quem já ouviu falar erro crasso, né? Lá do general romano, né? Augustus Crasso, né? Que, por causa da sua arrogância, perdeu em uma batalha todo o exército em poucos minutos, né? E a gente usa até hoje. Tá? Bom, o valor presente, então, ele vai representar toda a empresa e reflete o valor de todas as reivindicações sobre a empresa. Né? Portanto, tanto de quem é acionista, quanto também dos investidores. Tá? E é muito comum os bancos, né, serem os próprios financiadores do negócio, né, vão emprestando dinheiro, vão soltando a corda até o cara se enforcar, né? E aí eles depois tomam o negócio, começam primeiro emprestando dinheiro, depois começam comprando ações, né, até fazer um aporte bastante agressivo, né, um intimato com relação à dívida. Ou você me vende a um valor bem baixo, ou eu executo a dívida. Bom, então da contabilidade, a gente pode aqui ter uma outra cara. Ó. Perceba que está mudando a forma gráfica, né? Esse aqui é o layout da Modarium, ele é bem preto no branco, sem nada de ilustração. E aqui já é uma imagem, uma figura do Roni Bonisio, né, que é um professor da USP. E ela é interessante porque ela vende a mesma ideia que a gente viu antes, porém de uma forma mais lúdica. Né? Ó, a gente tem o investimento, né, o capital investido, tanto em capital de giro quanto em ativos fixos, é o que vai gerar o lucro da empresa. Isso a gente chama de ativos. Ativos. Então, eles
vão gerar dinheiro do dinheiro. E do outro lado, os passivos, né, que a gente tem passivos onerosos. E aqui está falando a palavra onerosos, então não é qualquer passivo, tal como folha de pagamento, né, as contas mensais, né, conta de água e luz, com vencimento em 30 dias. Não, é aquilo que gera juros, tá? Gera juros. Então, valor do dinheiro no tempo. E o patrimônio líquido, que é o chamado custo de oportunidade, né? O acionista, ele tem a opção de colocar o dinheiro dele no negócio, mas ele também poderia colocar em qualquer outro lugar, como títulos públicos, ouro, criptomoedas, e aí ele vai pesar o que ele vai ganhar mais, né? Então, esse custo de oportunidade é o ganho marginal em relação a um negócio de referência. Tá? Então, seria uma forma da gente medir o custo de capital próprio. Somando os dois, eu tenho o custo de capital do negócio. Né? E aí surge uma das métricas de valuation, diferente da análise perpétua que eu mostrei para vocês antes, né, e o fluxo de caixa, que é o EVA, que vai considerar o lucro operacional menos o custo de capital. Tá? Economic Value Aggregate. Né? Bom, então, quem for o CFO de uma empresa um dia, né, Chief Finance Officer, vai ter que tomar decisões de investimento e também de financiamento. Da onde é que vai tirar o dinheiro, tendo cuidado de que se ele partir para passivo oneroso, pode chegar um momento que ele perde, né, o controle da empresa, por exemplo, que eu mencionei ali, né, em termos de aquisições agressivas, né, de negócios, e decisões de investimento. Onde é que eu vou aplicar o dinheiro para gerar o famoso ROI, né? Return on Investment. A gente tem aqui uma legendinha para facilitar. ROI, Return on Investment, que é diferente do ROI, Return on Equity. Bom, eu começo então a apresentar, em vez de lucro, retorno, em termos percentuais. E do outro lado, o custo, em vez de monetário, percentual. Qual é a taxa de juros que eu estou pegando dinheiro emprestado? Tá? E isso, se cair, aqui como cair, né, o custo de capital, de investimento, né, interest. Então, vai ser a despesa de financiamento sobre o passivo oneroso. Tá? Como é que é isso? É quanto eu pago mensalmente, anualmente de juros. Então, é uma informação lá do demonstrativo de resultado do exercício. Né? E o meu montante do passivo oneroso, que é do balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Descontado do imposto de renda, eu tenho, então, já o benefício fiscal sendo considerado. E da mesma forma, em percentual, o custo de oportunidade. Para quem já teve matemática financeira, o pessoal chamava lá de taxa mínima atrativa, esse custo de oportunidade, né? A TMA, tá? Ou seja, quanto que o acionista iria mudar de opinião tirando o dinheiro da onde está, da zona de conforto dele, para colocar na empresa. Essa taxa mínima atrativa. Pode falar, Gustavo. Não seria a taxa mínima de atratividade? Sim, exatamente. Taxa mínima atrativa, taxa mínima de atratividade. Está correto, é isso mesmo. Bom, a gente vai ver que
nós vamos usar uma proporção. Tá? Então, isso aqui é 100% das minhas origens de dinheiro, né? Portanto, eu vou ter uma ponderação aqui, e uma ponderação aqui, multiplicada por KI e por KI, para chegar ao que a gente chama de WACC, né? Weighted Average Cost Capital, né? Bom, fazendo a diferença entre o ROI e o VAC, eu tenho o famoso EVA, tá? O famoso EVA. E de onde é que sai o ROI? O ROI está aqui, o NOPAD, surgindo sopas de inglês, né? O pessoal adora o inglês, né? A gente vive um processo de aculturação do império, que atual fala inglês. NOPAD, Net Operating Profit After Taxes. Então, é o meu lucro operacional líquido depois dos impostos. Tá? Então, esse seria o meu lucro depois dos impostos. Tá? Chamado de NOPAD. E o investimento é quanto eu estou colocando no meu negócio. Existe essa relação entre ROI e ROI. O ROI está medindo o retorno do patrimônio líquido. Então, eu teria uma métrica diferente para calcular o ROI, né? E eu posso fazer essa relação. Tá? Tem uma outra lâmina que eu posso disponibilizar que faz a álgebra de conversão. A partir do ROI, como é que eu chego no meu ROI. Então, o ROI, ele considera o lucro líquido, tá? Sobre o meu patrimônio líquido. Essa aqui é a relação, descontando o ROI mais o ROI menos o KI, que é o meu custo de capital de terceiro, vezes a proporção que existe de passivo sobre patrimônio líquido. Eu vou chegar nessa relação entre ROI e ROI. Tá? Ou posso escrever como sendo PL vezes o ROI mais o passivo vezes o KI sobre o ativo total. Passando para frente. Bem, então da decomposição do lucro, né? O ROI, qual é a taxa que está associado a ele? O custo de oportunidade. A gente falou antes ali que era o TMA. E o ROI, qual é a taxa que está associado a ele? É o WACC. Então, eu fazendo a diferença entre os dois e multiplicando pelo seu equivalente, né, de análise, o patrimônio ou o investimento, eu vou chegar ao mesmo montante EVA. Então, posso partir do ROI para chegar ao EVA e posso partir do ROI, né, para também chegar ao EVA. No entanto, eu vou descontar da taxa equivalente de cada um deles e vou multiplicar pelo patrimônio ou pelo investimento que eu estou considerando. Bem, o ROI, eu posso também chegar na mesma equação dele, na mesma métrica, fazendo a multiplicação entre margem e giro. É o grande trade-off, né, de qualquer gestor, principalmente o gestor financeiro, e vai ter muita briga com o gestor comercial para tentar fazer volume de vendas, né? Vou vender muito. O que ganha mais dinheiro? Uma Volkswagen vendendo carro a granel, né? Ou uma Lamborghini vendendo carros
com baixo giro, então, uma quantidade muito pequena, mas uma margem muito grande. Então, eu tenho que chegar em um equilíbrio entre giro, se eu subir giro, diminui margem, né? Tem muita fórmula matemática para se chegar num ótimo, usando pesquisa operacional, softwares como dedicados para isso, ou mesmo a planilha de Excel, o Solver, para você achar o que vai maximizar o seu ROI. Tá? Bom, e quem é a margem? A margem é o NOPAD, então, sobre a minha receita de vendas. Essa é a minha margem. Né? E o meu giro é quantas vezes eu estou vendendo o meu investimento no período de tempo, no ano. Então, a minha receita de vendas, tá? Em relação ao investimento. Por isso que empresas gostam muito de arrendamento para reduzir o investimento. Tá? Pegar uma farmácia São João, uma rede de lojas aí, Magazine Luiza, vocês vão ver uma Lojas Colombo, a grande maioria das lojas são arrendadas, são aluguéis, e isso acaba, de uma certa forma, reduzindo o valor do investimento, da imobilização, e aumenta o giro. Eu passo a ter a venda de 300 lojas, tendo imobilizado 1, 2, 10, né? Poucas. Tá? Até bancos fazem isso. Recentemente, né, o Banco do Brasil tinha vendido até sua sede lá em Brasília, né? Vendeu, não lembro que valor foi, quantos bilhões foram de negócio, né? De investimento. Se alguém puder procurar aí depois me ajudar. Vendeu para alugar. Tá? Isso acaba aumentando o giro do negócio. Tá? Então, esse investimento ele pode ser decomposto em capital fixo e capital de giro. Dependendo do setor, vai ter mais dinheiro em capital fixo ou em capital de giro. Tipo, eu falei varejo, né? Varejo tem muito dinheiro em capital de giro. Em ativo circulante. As lojas, né? Magazine Luiza, a própria São João, o grande valor dela está no estoque, está nas prateleiras. Agora, se eu pegar uma indústria versus imóveis, incluída a antiga sede em Brasília. Tá? Bem, obrigado, Eduardo. Foram 31 milhões, né? A venda da torre de 21 andares, né? Foi por 43 milhões. Obrigado. Eu estava falando do capital fixo. Se eu pegar a indústria, uma VEG, quem mais? Uma Marco Polo, o grosso do dinheiro está em capital fixo, não está em capital de giro. Então, dependendo do negócio, do setor de atividade, do setor industrial, a indústria, o dinheiro está mais em fixo ou em capital de giro. O próprio setor financeiro, como a gente está vendo, todo o grosso do dinheiro está em ativos de giro. E existe essa diferença até entre pobre e rico, né? O pobre, ele tem lá 99% em ativos fixos. Ativos fixos do pobre. E aí, do outro lado, o rico, o que ele faz? Ele tem 99% dos ativos em ativos de giro, né? Ativos que fazem dinheiro do dinheiro, ele não imobiliza. Bem, outra métrica interessante aqui que a gente vai apresentar é o goodwill.
também conhecido como Market Value Added, né, o valor de mercado adicionado. E ele tem essa relação. O EVA, ou Economic Value Added, né, o lucro econômico, dividido pelo VAC, né, que é o meu custo de ponderado de capital. Tá? Fazendo essa razão, eu chego a um valor adicionado de mercado. Esse valor adicionado de mercado, né, eu posso usar para medir a eficiência de uma gestão, né, o CFO, quanto ele adicionou, um técnico, né, quanto o Celso Roth adicionou para o Inter, ou agora quanto o Mano Menezes adicionou para o Grêmio, né? Seria uma métrica interessante. Mais para frente a gente vai ver também para a gestão de carteiras, o Alpha, né? O Alpha de Jensen, muito utilizado. Bom, então o EVA passado, ele tem que ser constante nessa métrica aqui que a gente está aplicando para ela ter validade, tá? E a vida da empresa infinita. Então, são dois pressupostos bastante fortes para que eu possa fazer uso dessa métrica. O goodwill é muito analisado também, muito utilizado, né? E vem sendo incorporado nas novas formas nas novas regras de contabilidade, tá? Sendo apresentado também não somente pelo valor de custo histórico. Bom, eu posso daí gerir uma empresa com base nessa geração de valor. Esses dois exemplos são bem interessantes, porque ele mostra o capital investido de $1.000, sendo 40% de terceiro, então oneroso, e 60% próprio, 600. E a empresa, por alguma mágica, é um bom negócio, tem bons gestores, ela está tendo um valor de $1.300. Um valor de mercado de $1.300. Ou seja, se teve uma riqueza gerada, né? Essa riqueza, o goodwill, ou market value added, de $300. E pode acontecer de eu ter outra empresa muito menor, 20% da primeira, da empresa A aqui, ela teve apenas 20% de investimento e gerou uma riqueza muito maior. Ela está tendo um valor de mercado, né, de $700, sendo $100, 50%. Até ela é mais endividada, e, no entanto, gerou 5 vezes o valor, né? Aqui gerou só metade de valor de riqueza para os sócios. Eles investiram 600 para gerar metade. Aqui foram colocados 100 para gerar 5 vezes o valor em termos de riqueza. Tá? E esse é o famoso goodwill, ou market value added, que a gente pode calcular dessa forma. EVA, em termos monetários, né, que está colocado a moeda principal global, o dólar, divisas, sobre o VAR. Bom, então o modelo genérico de avaliação, fluxo de caixa descontado, né? A gente vai ter o fluxo de caixa para a empresa, tá? Pré-dívida, isso é importante, pré-dívida, e se for para o patrimônio líquido, eu quero ser acionista, eu não quero comprar a empresa, após o fluxo de caixa da dívida. Bem, e eu tenho uma esperança de crescimento, o crescimento do patrimônio, se for o patrimônio líquido, né? E crescimento também do lucro líquido, então lucro por ação, né? Lucro por ação sendo incorporado no meu fluxo de caixa, a partir do que eu tenho conhecimento do fluxo de caixa na data zero, eu vou
incorporando uma expectativa de crescimento dos meus fluxos de caixa. Tá? Até chegar o momento em que a empresa passa a ser estável, cresce a uma taxa constante para sempre. Que é o que a gente chama de valor terminal. Tá? Quem já fez a matemática financeira, engenharia econômica, sabe que tem o valor do fluxo de caixa residual, né, no final, que é o que a gente vai incorporar dentro da empresa, dentro do cálculo. Tá? Esse valor terminal, por ele ser infinito, para a maioria das empresas, a forma básica como a gente vai trabalhar aqui, de aprender valuation, né, considerando uma vida infinita, vocês vão perceber que esse valor terminal, ele representa 80%, às vezes até 90% do valor intrínseco da empresa. Tá? Isso é o que a gente chama de valor implícito também. Esse aqui é o valor implícito. E isso aqui é chamado de valor explícito. Está explicitado. Valor explicitado. E é só 10% isso aqui. Então a gente aprende a fazer um monte de calculeira quando a maior parte do valor de uma empresa é a perpetuidade, aquele cálculo simples que a gente fez antes. De razão. Tá? Então a taxa de desconto de uma empresa vai ser o custo de capital, e no patrimônio líquido o custo do capital próprio. Tá? Essa é a base do modelo genérico. Quais são os princípios? Né? O primeiro princípio de uma avaliação é consistência. A taxa de desconto eu tenho que cuidar. Então isso é bastante comum, o erro. Além de eu considerar fluxo de caixa, né, antes da dívida ou após a dívida, trocar as taxas. Eu tenho que evitar o erro, a incompatibilidade de fluxo de caixa e taxa de desconto. Né? Parece bobagem, mas o que tem de erros dessa magnitude? Que é descontar os fluxos de caixa do patrimônio pelo custo médio ponderado, tá? Levará a estimativas com viés ascendente do valor do patrimônio. Então, se eu estou considerando o valor intrínseco, né, do acionista, do PL, e para esse cálculo eu usar o VAC, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar fazendo uma estimativa com viés ascendente. Eu vou estar supervalorizando o meu patrimônio. Por quê? Porque o VAC ele é menor que o CAE. Senão não teria sentido eu pegar dinheiro emprestado. Por que a gente pega dinheiro emprestado? Para tornar o custo do capital mais barato e pegar direto de acionista. Tá? E se eu fizer isso, diminui o numerador, eu estou aumentando o denominador. Então, eu vou estar sempre fazendo uma avaliação com viés superior, tá? Em relação ao verdadeiro valor. E o contrário também acontece. Se eu for calcular o fluxo de caixa, quero saber o valor intrínseco da empresa, tá? E aí eu uso o CAE, eu vou fazer uma estimativa para baixo, viés para baixo. Só dessa premissa a gente já percebe que uma empresa com 100% de capital próprio, ela vale menos do que uma empresa endividada. Olha que incoerência isso, né? Uma empresa com dívida vale mais do que uma empresa 100% com capital próprio.
E a razão está aqui pela matemática, sendo exemplificado. Bom, aqui referências da aula, né? Então, a parte teórica da aula era isso. Eu vou disponibilizar para vocês a mesma planilhazinha dos anos anteriores, um modelo de cálculo do EVA. Então, aquelas equações todas que estavam ali bonitas, como é que a gente chega no EVA? Tá? Qual é a lógica para vocês brincarem em casa, né? E clicarem, estão todas as fórmulas abertas, e aí para vocês descobrirem de onde é que sai. A melhor forma de entender isso é tentar reproduzir, né? Então, abre a sua planilha e começa com os valores vazios e vai gerando a linkagem das células, tá? Para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, a média, ó, tem o x0 e x1. O que significa isso? Eu não vou calcular o EVA pelo valor final, eu vou utilizar dados pelo valor médio, porque para chegar no final do ano, no final do ano, para mim gerar o lucro do ano, eu não tinha os ativos que eu tinha em 31/12. E também não eram os mesmos de 1º de janeiro. Por isso a gente acaba usando uma forma mais coerente, tá? Então mais aceita pela academia, né? Seria utilizar o valor médio, não o valor final. Porque esse eu usei na média, né? Para gerar o meu lucro. Tem aqui o DRE, um DRE bem simples, ó, com lucro, despesas operacionais, despesas financeiras. O imposto de renda está com um ponto de interrogação, porque aqui foi chutado, é um valor didático, né? Aqui imposto de renda 20%. Vai depender muito da empresa. Tá, mas professor, não é 34 que você usa no Brasil? Sim, mas isso depende muito do setor, né? Tem muitas empresas com benefícios fiscais, né? Você vai ver na prática, acaba pagando muito menos de imposto de renda, tá? O lucro líquido aqui e o custo de oportunidade, ó, o TMA sendo colocado um custo de 18%. Tá? Como é que eu chego a esse custo de oportunidade? A gente vai aprender nas próximas aulas. Aqui ele apareceu de bandeja, que nem nos cálculos da matemática financeira, né? Taxa mínima, atrativa, etc. Mas se eu não tenho cálculo, né, e eu olhar para o investidor, é quanto ele está acostumado a ganhar. Ele não vai querer ganhar, nunca vai querer ganhar menos do que ele está acostumado a ganhar. E aqui embaixo, então, está o trabalho sobre o balanço, os demonstrativos financeiros e patrimoniais, para chegar no EVA. Então, tem o cálculo, separação do que é giro, o que é fixo. Então, é uma simplificação do que a gente tem de ativos. As fontes, está resumido agora aqui o que é fonte de terceiros e própria, né? Tá? Sendo considerada, é aquela parte que é onerosa somente o que cobra a taxa de juros. Então não entra contas a pagar, não entra salários, né? Não entra tributos, não entra fornecedores. E aí o resultado, então, para chegar ao NOPAD, porque é comum, nós estamos no português, o pessoal não apresenta NOPAD, a não ser que seja uma empresa multinacional, você está analisando uma empresa americana, né? Vai ter lá já pronto o NOPAD. Então, como é que a gente calcula ele? A partir do EBITDA. Tá? E aí até chegar no famoso lucro econômico. Lucro econômico. A partir desse lucro econômico, a gente também calcula o ROI. Tá? E tem os pesos aqui de custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio, calculado a partir dos dados. Aí, o fluxo
de riqueza gerado, então de forma diferente, né, para mostrar que dá o mesmo resultado. Antes eu mostrei lá que eu podia calcular a partir do ROI e a partir do ROI, né? O ROE e o ROI, e chegar no mesmo erro. E aí o cálculo do estoque, então, de riqueza gerado, né? Uma mensuração de desempenho da gestão da empresa. Bom, o certo seria eu acompanhar cálculo por cálculo, mas já é 10 horas. Peço desculpa por ter começado atrasado. Né? Mas tenho certeza que vocês dando uma rápida olhada em casa nessa planilha vão entender. Tá? O legal depois na vida prática você pode operacionalizar isso no Python, no R, né? E aí fazer um loop e calcular isso para todas as empresas do mercado. Então você já, de uma certa forma, tem uma comparação relativa, né? Bastante proveitosa para tomada de decisão e muito rápida, diária, né? Com atualização diária para ser feito. Bom, era essa a aula de hoje. Perguntas, dúvidas? Pode falar. Onde que a gente. Desculpa, eu não ouvi. Aonde que vai deixar essa planilha para a gente conseguir estar baixando, Alexandre? Ela já está disponível dos semestres anteriores lá no Drive da Liga. Mas aí o Henrique, que é o nosso monitor aí, também, assim como tem postado o material, não sei se pode fazer isso, eu também posso criar, né? Eu posso criar uma pasta de 2025, fica melhor para vocês, hein? Se manda pra mim, eu coloco lá a planilha no Drive. Tá, beleza. Pode mandar no WhatsApp, eu coloco lá. Tá, eu posso mandar ali no WhatsApp também já para vocês. Né? Bem simples, bem didática, né? E vai ajudar bastante. Certo? Mais alguma questão? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gás para ir até o final, né? É teórica a disciplina. Daria também para fazer uma aula prática, mas eu acho que vocês já teriam que vir com base. Né? Usar algum software. O Gustav já está bem afiado com o Python, né? Já estava fazendo valuation, utilizando software. Né? Aí você automatizando depois é muito rápido. Tá? Mas o que a gente está aqui tentando fazer diferença, né? Ter uma boa formação. E depois, em cima da programação da planilha, né? Vocês tendo conhecimento, é mais preciso a análise da avaliação, né? Eu gosto muito de utilizar o R. Utilizo o R e faço bastante programação também, né? Para automatizar os processos. Tá? Valeu. Bom descanso. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Valeu, Boa Alexandre. noite. Até mais. Até semana que vem. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, Henrique. Eu vou te mandar ali então, né? Sim. No WhatsApp. E aí... Manda que eu faço uma pastinha lá no Drive, aí deixo junto com o Valuation lá. Vai ficar mais fácil de o pessoal enxergar. Beleza. Deixa certinho lá. Valeu. Valeu.